Olá pessoal, amigas, amigos, nós queremos mostrar para vocês um pouco do que foi o evento sobre fibromialgia lá na Universidade Mackenzie. Nós fomos convidados pelo Departamento de Fisioterapia para fazer uma apresentação sobre o uso do biofeedback, do CardioMotion na fibromialgia, bem como da Mindfulness na fibromialgia para o controle de dores. Basicamente, nós fizemos uma apresentação para o pessoal que estava lotado, a plateia, e muitos dos nossos clientes e amigos que gostariam de ter participado não conseguiram vaga para o evento. Então, nós fizemos este vídeo para que vocês possam acompanhar os nossos eventos. A Universidade Mackenzie é uma universidade tradicional de São Paulo, e nós falamos um pouco sobre a clínica, nosso instituto. Nossa clínica trabalha com diversos tipos de atendimento, sempre ligado à medicina complementar e integrativa. E a clínica Tama, o intelecto da nossa empresa de cursos, e a Neuropsicotronics, a fabricante do CardioMotion. Nós estamos aqui em São Paulo, no bairro de Campo Belo, é um pouco depois de Moema, é muito perto do aeroporto. Clínica Tama Intelectos e a NPT Tecnologia CardioMotion. Basicamente, o biofeedback o CardioMotion começou durante uma época em que fui passar umas férias no sul do país, e lá eu senti uma arritmia, uma fibrilação muito intensa. Eu fui para o pronto-socorro e dos pronto-socorro fui para o hospital. E a causa mais provável era estresse e ansiedade. Embora eu me sentisse muito bem, muito equilibrado, mas na realidade eu tinha um estresse, uma ansiedade intrínseca que eu já não percebia mais. Eu ocupava posições de diretoria em empresas e a pressão era muito grande, que resultou nisso. E na época eu estava estudando esse livro, Curar Estresse, Ansiedade e Depressão sem uso de medicamentos nem psicanálise. E nele ele fala muito sobre a possibilidade de a gente reduzir o estresse, a ansiedade e quadros de transtorno de ansiedade pelo uso do biofeedback. Então eu sempre trabalhei em pesquisa, para mim foi bastante fácil fazer levantamento bibliográfico, entender tudo o que significava o biofeedback, que eu também não conhecia. E nós fomos para o Centro de Inovação da USP trabalhar com o biofeedback. Nesse livro Curar, ele traz então que nosso coração pode se adaptar de uma forma caótica, os batimentos de uma forma caótica, como pode se adaptar também de uma forma mais organizada, chamada coerência cardíaca. Nesse estado de coerência cardíaca é o estado em que o coração conversa com o cérebro. O coração traz uma informação de que nós estamos em equilíbrio, que se nós não tivéssemos equilíbrio, nosso batimento cardíaco não apresentaria essa curva sinusal bastante definida. Então nós, em base a isso, fizemos o CardioMotion, que está no mercado há 7 anos. E nesse livro, o Dr. Schremer fala de que 6 mil executivos dos Estados Unidos e na Europa fizeram um treinamento em coerência cardíaca usando o biofeedback cardiovascular. E ele mostra então que houve uma queda na pressão arterial sistêmica, houve um aumento, dobrou o dihidroepiandrosterona, que é o hormônio da juventude, é considerado o hormônio da juventude, que com a idade ele vai diminuindo e tem um decréscimo acelerado quando se associa a estresse e ansiedade. Ele mostra que o cortisol, que é o hormônio do estresse, reduziu em 23%, que sintomas de TPM, houve essa redução, a pessoa ficou menos irritável, diminuiu a depressão, a fadiga, mostrou que o estresse emocional reduzia pelo próprio equilíbrio que a pessoa tinha na parte emocional quando em estado de coerência cardíaca. Mostrou também que as palpitações frequentes reduziram de 47% para 25%. A tensão física reduziu de 41% para 15%, mostrando que a insônia melhorou, a insônia caiu de 34% para 6%. Essa insônia é relacionada à ansiedade, a estados de agitação. E que a exaustão, a sensação de exaustão, de esvair a força,
reduziu bastante, com redução de dores gerais, dor nas costas, com LER, e de uma quantidade significativa de 30% dos executivos para somente 6%, e a ansiedade, que afetava 1/3 desses executivos, caiu para 5%. E que as pessoas ficaram mais contentes com o trabalho. O trabalho deixou de ser um peso para ser uma fonte de prazer. Bom, então aqui nós entramos no assunto específico de fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome, é uma dor crônica, que ela é difusa e a causa é não inflamatória. E ela aparece como pontos dolorosos à palpitação em locais específicos. Nós temos vários pontos que, conforme nós apertamos, se a pessoa refere dor nesses pontos, significa que ela tem um possível diagnóstico de fibromialgia. E a fibromialgia, ela é muito triste, porque ela é uma dor difusa, não é uma dor localizada. Essa dor se move, como ela se move, é difícil de você tratar. Ela leva a uma fadiga noturna, que a pessoa não consegue dormir bem e fica tensa. Portanto, leva a um sono não reparador e traz uma rigidez muscular, uma rigidez de articulações, de forma que a pessoa fica com uma qualidade de vida muito afetada. E além disso, ela tem cefaleia tensional, ou seja, tem uma dor de cabeça devido à tensão cervical, basicamente, né? Ela apresenta o síndrome do intestino irritável, que varia entre diarreia e intestino preso. Ela também possui um quadro de irritação muito intensa, tristeza e a depressão. Então, esses principais sintomas da fibromialgia decrescem muito a qualidade de vida da pessoa. A pessoa fica muito comprometida. E existe um componente hereditário, mas existe um componente ambiental também. E quando a pessoa ela é muito crítica, ela é muito detalhista, então ela quer que as pessoas sejam iguais a ela, e isso causa um estresse muito grande. E nesse estresse gera ansiedade, depressão, e fica um ciclo. E para se romper esse ciclo é muito difícil. Então nós mostramos alguns fatos, alguns trabalhos científicos demonstrando sim que é possível usar o biofeedback cardíaco para o controle do estresse, da ansiedade, da depressão, consequentemente melhorar os quadros de fibromialgia. O pico de incidência da fibromialgia se dá entre 35 e 50 anos, basicamente em mulheres, de 10 a 15 mulheres por homem, então é uma patologia ligada mais ao sexo feminino mesmo. De 3 a 5% das mulheres adultas, isso globalmente tem esses sintomas de fibromialgia, essa síndrome, mas é interessante que no estado de São Paulo, de 5 a 7% das mulheres apresentam esse quadro. Então ele é muito prevalente. E das consultas reumatológicas, aproximadamente 30% das consultas é devido a quadros de fibromialgia. E os tratamentos? Existem os tratamentos medicamentosos, farmacológicos e os não farmacológicos, sem medicamentos. Dentre os farmacológicos tem os antidepressivos tricíclicos, analgésicos, tem uma série de fármacos que estão disponíveis para auxiliar o tratamento da fibromialgia. Entre os não farmacológicos, nós temos condicionamento aeróbico, alongamento, terapias cognitivo-comportamentais, que é o TCC, da psicologia. Nós temos a hipnose clínica, o biofeedback cardíaco e o mindfulness. Mindfulness é uma técnica extremamente importante e interessante que foi mostrada pela professora Silvana numa sessão paralela à minha, lá no Mackenzie. E nossa clínica, nós trabalhamos com essas técnicas, com hipnose clínica, com biofeedback cardíaco e mindfulness, além da psicologia clássica. E essa apresentação, então, se resume basicamente, o foco é o biofeedback cardíaco. Mas o que é o biofeedback cardíaco? O biofeedback é um processo que tem início, meio e fim, que ele permite a pessoa medir e saber como altera atividades fisiológicas dela. Por exemplo, como é que eu altero meu batimento cardíaco, como é que eu consigo alterar minha pressão arterial, como é que eu posso controlar minha hipertensão, isso através de exercícios.
E essas atividades fisiológicas que a gente trabalha com biofeedback tem como objetivo melhorar também uma qualidade de vida melhor, melhorar a saúde, o desempenho. E basicamente são sensores que nós ligamos na orelha, no lobo da orelha, no dedo. São sensores, tenho um sensor aqui. Esse sensor então eu ligo no lobo da orelha, ligo o módulo no computador, que tem um programa instalado, e por aí eu faço a medição. Então ela é basicamente uma avaliação quantitativa. Eu tenho números, eu tenho valores quantitativos que eu posso comparar entre pessoas e na própria pessoa, ao longo de sessões. Que são instrumentos apropriados, são instrumentos extremamente sensíveis, que mostram as reações fisiológicas ou psicofisiológicas, como é que a nossa mente e o nosso corpo se conversam, né? Dos indivíduos a processos comportamentais, tais como ações, emoções, cognição e outros. Aqui, cognição seriam os pensamentos, memórias, imagens, discursos internos, atenção, entre outros processos. Ou seja, são instrumentos muito sensíveis que podem acompanhar, podem ser utilizados para a pessoa durante uma sessão terapêutica, como uma ferramenta complementar integrativa. Basicamente começa com o estímulo do paciente. Esses sensores captam os batimentos cardíacos, que mandam através de filtros. Então esse seria um captador de batimento cardíaco, aqui. E que eu coloco no lobo da orelha. Eu ligo nesse transdutor, que é um módulo USB, e aqui eu ligo no computador. Então, o sensor vai captando os batimentos cardíacos da orelha, vai levando para o computador em que faz a análise. E além da orelha, nós podemos captar o batimento cardíaco no dedo, na polpa digital. O princípio é o mesmo. E esses batimentos cardíacos, esses sinais cardíacos são processados por programas de computador bastante sofisticados que fazem com que a gente veja esses sinais nossos, sinais de batimentos cardíacos. E nós temos duas possibilidades de uso bastante intensas. Uma é fazer uma avaliação, como está o estado da pessoa no momento, durante uma anamnese, durante uma história que ela conta da vida dela, ou durante um relato, ou mesmo em hipnose para dessensibilização, ou na terapia cognitiva comportamental para acompanhar a dessensibilização de traumas, ou ainda exercícios de coerência cardíaca. A principal finalidade da coerência cardíaca é levar a pessoa no estado de equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Quando a pessoa atinge esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo, o nervo vago, que é o nervo que sai do coração e vai para as estruturas superiores do cérebro, informa o cérebro, principalmente a amígdala do hipocampo, em que a pessoa não está sofrendo nenhum tipo de ameaça, ele não precisa estar preparado para a fuga, para a luta, ou seja, o corpo pode ficar tranquilo que não está sendo sujeito a nenhum tipo de estresse emocional, medo, ansiedade ou psicopatologias relacionadas a transtornos de ansiedade. De forma que o nosso sistema límbico, o nosso sistema subcortical, que é chamado tecnicamente subcortical, ele aprende que você não está sob ameaça, então ele começa a reduzir a reatividade excessiva desse centro neural, que é chamado amígdala, que é responsável pela nossa reatividade frente à ação, a estímulos aversivos, a estímulos reais ou estímulos imaginários. Os estímulos reais são realmente você vê uma aranha, vê alguma coisa que está acontecendo no momento, então realmente o medo tem sentido. Mas a ansiedade, antecipação de medos, medos de voar de avião, medo de ir num banco, medo de sair na rua, isso são ansiedades. O medo de falar em público, essas ansiedades, esses transtornos de ansiedade inibe, atrapalham a vida da pessoa. E quem tem essa função é essa amígdala. Então, quando o nosso sistema nervoso autônomo está em equilíbrio, através do nervo vago, ele informa a amígdala que, olha, não precisa se preocupar que está tudo bem. E essa reatividade excessiva da amígdala começa a normalizar. Então, a pessoa volta a ter uma vida normal. E aqui mostra, então, essa atividade que eu falei do nervo vago,
que o sistema nervoso, ele, através dessa nervo vago, informa o cérebro que nós estamos em equilíbrio. O treinamento de coerência cardíaca, ele é um equilíbrio do sistema nervoso autônomo. O biofeedback, então, o CardioEmotion, ele orienta como entrar em coerência cardíaca e como se manter. Ele dá um feedback do coração ao cérebro emocional, como eu já falei, de forma que você consegue um equilíbrio corpo-mente. É a coisa mais importante que existe, esse equilíbrio corpo-mente, né? Então ele está baseado na coerência cardíaca, que é basicamente um estado psicofisiológico, ou seja, a mente e o corpo conversando, os dois têm que estar em equilíbrio. Essa coerência cardíaca ela é afetada por emoções, estresse, ansiedades, transtornos de estresse pós-traumático, fobias e assim vai. Quando nós entramos nesse estado de coerência cardíaca, nós estamos equilibrando o nosso corpo, nossa mente, de forma que a gente vai contra esses estados alterados de emoções alteradas, né? E esse estado é caracterizado por ondas sinusais, que eu vou mostrar para vocês, no espectro do coração. Então ele é obtido pelo sincronismo entre o coração e a respiração, numa frequência específica, cerca de 0,1 Hz, e te dá através do equilíbrio simpático vagal. Ok, e é importante quando a gente está nesse estado de coerência cardíaca, parece que existe um desenvolvimento de um campo energético que está sendo provado, que quando 3 pessoas estão em coerência cardíaca, uma quarta pessoa que não sabe do que se trata também entra em coerência cardíaca. Então é um benefício já que começa a se alastrar esse benefício, é uma propagação do benefício para outras pessoas. Esse filme mostra isso, a pessoa com esse campo bioenergético aumentando e interagindo com outras pessoas através do amor, da compaixão, desses estados positivos entre a mente e o corpo. E nós fizemos uma revisão na literatura científica, a Julie, a Priscila e eu, sobre os efeitos, sobre as aplicações do biofeedback de 2000 a 2012. Esse trabalho foi publicado numa revista da Psicologia da América Latina e é uma revisão bastante completa. E nessa revisão ele mostra então que a fibromialgia é possível você melhorar muito as condições dos pacientes de fibromialgia fazendo sessões de biofeedback. Esse é o trabalho que está na PubMed e na íntegra. Fala que um estudo piloto da eficácia do biofeedback cardíaco, né, traduzindo, em pacientes com fibromialgia. Ele fala que a fibromialgia é uma doença não inflamatória, mas de fundo reumatológico, né, caracterizado por dores da musculatura esquelética, com fadiga, depressão, com disfunções cognitivas, a pessoa não raciocina bem, não usa bem as funções cognitivas e distúrbios do sono. Então eles falam que 12 mulheres entre 18 a 60 anos com fibromialgia foram acompanhadas durante 10 semanas através de exercícios com biofeedback cardíaco. E no fim, na conclusão, fala que os dados sugerem que o biofeedback cardíaco, cardiovascular, que é o que está escrito HRV, pode ser muito útil no tratamento da fibromialgia, talvez mediando as mudanças no sistema nervoso autônomo. Ou seja, tem material bastante rico mostrando a atuação direta na fibromialgia. Mas tem também na ansiedade, tem 2 trabalhos específicos da ansiedade, depressão, estresse mental, dor crônica e na qualidade do sono. Então, realmente, o biofeedback cardiovascular tem muito a contribuir no tratamento não farmacológico como uma ferramenta complementar integrativa para a redução dos sintomas da fibromialgia. Basicamente, nós fizemos uma demonstração do CardioEmotion. Essa demonstração está na internet, então nós não vamos reproduzir aqui por problema de tempo. Tá ok? Qualquer coisa, vocês podem acessar o nosso site, que é o www.cardioemotion.com.br, cardioemotion.com.br,
ou ainda a nossa clínica e nossa empresa Intelectus, que é o www.intelectusclinicaescola.com.br. Lá vocês vão encontrar muito sobre biofeedback, sobre mindfulness, sobre hipnose, sobre estabilidade emocional, educação emocional, sobre desenvolvimento das habilidades socioemocionais, ou seja, temos muito material, temos muitos cursos a oferecer a vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.